Fala pessoal, bom dia. Então vamos lá para mais um dia de mercado financeiro, né? Hoje eu quero trazer para vocês um projeto que eu vou estar iniciando agora, certo? Hoje, dia 29/11, e o nome desse projeto é Projeto BC1000. O que significa? Eu vou mostrar para vocês o quanto eu consigo lucrar no final do período de um mês com a banca de R$ 1.000. Então, nesse caso em si, como é um projeto que eu estarei iniciando com a banca de R$ 1.000, então eu preciso pegar as melhores oportunidades do mercado, certo? Mas eu quero estar apresentando justamente para mostrar o como é possível para quem está operando com capital baixo ainda obter uma boa performance no mercado. Claro que se operar de forma correta, né? Se seguir as próprias métricas, eu vou estar até apresentando uma planilha aqui para vocês, beleza? Primeiro eu quero mostrar aqui o ativo dólar, né? Ativo dólar e o ativo mini índice. Mini índice no período de ontem dia 28, ele ficou bem lateralizado, né? Ele tentou passar aqui para baixo dessa região importante. Lembrando que suporte e resistência a gente marca as regiões onde mais houveram toques, né? Então eu analiso em outros time frames para verificar quais são as regiões mais importantes. Ontem o índice abriu com gap de baixa, mas logo houve todo engolfo aqui dessa vela, certo? Dessa abertura de mercado aqui, houve todo esse engolfo. E o mercado ele ficou lateral, sem tendência definida. Ontem, no começo da tarde, eu ainda analisei o gráfico, né? Vi uma boa oportunidade aqui de operação. Após esse movimento forte aqui de alta, o preço ele recua até, puxando aqui essa média, essa Fibonacci aqui para baixo, ele recua até a região de 38,2, começa a lateralizar, ameaça que vai continuar o seu movimento de baixa e faz esse candle bonito aqui de ignição mostrando força compradora. Quem pegou essa operação, muito provavelmente saiu aqui com um lucro de 500 pontos, né? Que operando com um contrato de mini índice daria R$ 100. Certo? Foi a única oportunidade que eu consegui enxergar ontem. Mercado muito lateral, sem tendência pré-definida. Agora ele abriu com gap de alta, mostrou força compradora aqui, né? Quase chegou na projeção de 61,8 de Fibo, porém não teve força, logo na sequência caiu, recuando até as médias móveis. Beleza? Esse é o ativo índice. Se a gente analisar aqui em 60 minutos, dá para ver que ele está em uma forte queda aqui, né? Esse aqui se assemelha um pouco com o ombro, cabeça ao ombro. 60 minutos, o preço ele cai fortemente, vem, recua nessa região e depois vem testar a mínima. Show? Ó, como vocês podem ver, eu tenho algumas marcações aqui de períodos anteriores, né? E o preço ele toca exatamente nesses dois pontos aqui. Para quem opera swing trade, seria uma ótima oportunidade de venda, né? 11 mil pontos já chegou a cair. Já no ativo dólar, ele abriu com gap de baixa, né? Uma vela forte, convicta, né? De cerca de 42 pontos. Abriu com gap de baixa, abaixo de todas as médias, para fazer alguma operação aqui, esperar o recuo às médias e tentar operar de forma convicta, né? Justamente evitando aí algumas complicações nesse tipo de operação. O dólar ele estava trabalhando em uma lateralização intermediária, né? Eu considero essa região aqui uma lateralização expansiva. Deixa eu estou analisando 2 minutos, não dá. Vou colocar aqui em 60 minutos. Ó, na lateralização aqui expansiva, tá vendo? Certo? Onde ele está em um movimento lateral aqui. E aqui uma intermediária, né? Se eu colocar um zoom maior, a gente consegue ver, a gente consegue ver aqui uma lateralização, né? Uma pequena lateralização. Ou seja, para operar aqui nessa ocasião, que foi no dia 24, né? Então ele rompeu aqui ele fez um candle convicto aqui, né? De rompimento com maior volume, recuou, deixou essa velinha aqui bonita em cima da média móvel. Aqui pegou uma comprinha aqui, daria para sair alguns alvos, né? Ou com 30 pontos, ou lá no topo
com 60 pontos, né, que seria essa marcação aqui acima, certo? Mas eu vou falar aqui um pouquinho do projeto para vocês. Esse projeto eu estarei iniciando com uma banca de R$1.000, certo? E eu utilizo essa planilhazinha aqui que eu vou mostrar agora. Primeiro de tudo, deixa eu só mostrar, né? Seria R$1.000. Então, como é um capital baixo para operar dólar e mini índice, mas é um capital que a maioria das pessoas conseguem estar operando, né? Menos do que isso já ficaria muito exposto ao risco. Então, eu vou fazer alguns cálculos aqui. Com R$1.000, o dólar, cada ponto de dólar seria R$10, né? Então, eu teria mais ou menos um stop aproximadamente de 8 a 11 pontos, certo? Que vezes R$10, a gente tem aqui 110, né? E R$80. Então, o objetivo desse projeto é eu tentar pegar as entradas com, no máximo, esses pontos de stop, de 110 e R$80. Para mini índice, cada um ponto de mini índice, ele paga ali 20 centavos. Então, eu teria que ter um stop no máximo de 300 pontos, que seria aproximadamente R$60, certo? De 500 pontos, né, se eu fosse colocar de perda 10%. Beleza? Então, eu vou trabalhar justamente tentar pegar as melhores operações dentro dessas métricas aqui. Um stop de 300 pontos para mini índice e um stop de 8 a 11 pontos para dólar. Mais do que isso já seria um risco muito alto. E o intuito desse projeto aqui com vocês é mostrar diariamente meu resultado nas operações, inclusive mostrar até minhas operações. Essa é a minha planilha que eu desenvolvi, certo? Que é a minha planilha onde eu coloco, tem meu diário de operações, meu gerenciamento, uma autoanálise completa, certo? Porque a gente, no mercado financeiro, um dos pilares principais é a disciplina. Então, para desenvolver a disciplina, a gente tem que criar um ambiente que nos torne disciplinado. E eu vou estar mostrando um pouco melhor para vocês daqui a pouco. Bom, então vamos lá. Essa é a planilha de gerenciamento. Vou começar esse projeto hoje, né, dia 29/11 de 2022. Como vocês podem ver, automaticamente ele já altera aqui, ó. Hoje é terça-feira, certo? Seria até quinta-feira do dia 29. Esse período aqui vai ser muito complexo, né? Porque a maioria dos bancos, instituições, né, governos, a maioria entra de férias, então há pouca volatilidade no mercado. Então a gente muito provável que conseguirá, né, algumas boas operações até dia 21 por aí. Mas eu vou estar apresentando diariamente aqui para vocês. O capital inicial, vou começar com a banca de R$1.000. Show? Então, como vocês podem ver, ele já traz aqui para mim, né? Saldo inicial, saldo final de cada dia, né? Retorno ao dia. Como é uma banca de R$1.000, eu vou colocar um retorno. Lembrando, normalmente eu não busco esse percentual. Eu acho muito agressivo, muito alto. Claro que eu não opero com a banca de R$1.000, eu opero com um capital maior. Então, normalmente eu busco ali 4%, 5%. Como é uma banca de R$1.000, eu vou buscar 15% ao dia. E minha perda, como em média será de 8 a 10 pontos, né, a 11 pontos de dólar, então eu vou colocar uma perda de 10%. Então ele já traz aqui, ó, meu stop, né, caso eu perca seria de 900, stop R$100 e take profit 150. Aqui ele me traz realizado, percentual dos realizados, as taxas, né? No dia seguinte a gente consegue saber com precisão quanto foi de taxa, então coloca aqui também. Ele calcula também meu IR, né? Que no final do mês eu faço a apuração do meu IR, que no caso a corretora ela já retém ali 1% e o resto a gente tem que calcular mais 19%. Então o projeto, como é que essa planilha funciona? Hoje já atualizei aqui, certo, meus parâmetros, aí digamos que eu fiz um resultado bom hoje de... Opa! Olha, já altera aqui também, né? Hoje dia 29 eu fiz aqui 170 de dólar, né?
Então, já salvo aqui, ele já traz, ó. Já calcula meu IR, realizado 170, ou seja, 17% da banca. Qual foi meu capital que eu fiquei no final? Aqui já calculo o dia seguinte, né? Quanto que eu teria de stop no dia seguinte, quanto eu teria de take para o dia seguinte. Aí digamos que no dia seguinte eu opere e eu faça R$50. Aí eu salvo aqui. Aí ele calcula aqui, ó, 4,27 da banca, né? Quanto que eu fiquei no final do dia, meu take profit do dia seguinte, meu stop do dia seguinte, ele já calculou tudo. Aí digamos que quinta-feira eu abro alguma operação e aí quinta-feira, dia 1º, eu perdi aqui R$20, por exemplo. Então ele já traz aqui negativo. E aqui, ó, esse gráficozinho ele mostra a sua performance, né? Então você voltou aqui para o patamar de 1.200 de valor de capital. Show? Então ele vai... Isso aqui, pessoal, é super importante, porque assim, eu vejo muito trade, principalmente iniciante, que começa a operar no mercado financeiro e ele não tem uma preparação, né? Ou seja, ele não tem um gerenciamento de risco voltado para o capital dele, ele não tem um diário de operações onde ele consegue acompanhar minuciosamente cada tipo de operação que ele realizou, ele não tem lá uma autoanálise para ver se no dia ele está bem, se ele fez toda a rotina dele pré-trade, pós-trade, tudo isso, certo? Então isso aqui ajuda muito a você seguir disciplinado, né? Então coloquei até uma frasezinha aqui, ó, só se obtém lucro e resultado quem assume o risco. Foque em ser assertivo, reativo, perder pouco. Show? Então vamos lá, mostrei aqui essa parte aqui da planilha, vou limpar os dados. Já coloquei aqui como que eu vou iniciar esse projeto. Então vamos aqui para operações. Como é que funciona? Automaticamente, como eu preenchi lá a minha parte de gerenciamento, ele já traz aqui quanto que eu tenho de take profit no dia e quanto seria de stop loss. E aqui funciona da seguinte forma. Operei hoje, né? Então hoje, terça-feira, dia 29, o horário que eu abri a operação 9h45, daqui a pouco, deixa eu até dar uma olhadinha aqui rapidinho no gráfico. Olha, o preço, o dólar, ele sentiu muito forte essa região que eu tenho traçado aqui, ó. Tá vendo? Essa seria uma região muito importante. Ah, eu tracei agora, não. Essa marcação aqui, desse período todo, né? Essa marcação aqui, ó, todo esse período aqui, eu já tenho marcado de dias anteriores, né? Então, ou seja, eu costumo semanalmente atualizar as minhas marcações, que são de regiões importantes. Eu costumo operar a favor da tendência, então essas regiões me ajudam a sair de operação, né? Assim como outros fatores também, outras ferramentas também que eu utilizo, né? Como VWAP, ajuste de preço, fechamento anterior, Fibonacci, projeção de Fibonacci, né? Algumas alvos de estrutura de suporte e resistência, que seria isso que eu estou mostrando para vocês. Variação de percentual, inclusive eu tenho um vídeo no meu canal e mostro lá como respeita a variação de percentual e eu aconselho todo mundo a fazer o teste dessa ferramenta, certo? Olha, aqui o dólar está segurando aqui em cima dessa média de curto período. Então, caso o dólar caia, seria até uma boa possibilidade de operação. Mas estou apresentando a planilha para vocês, vou segurar um pouco, não vou atuar ainda não. Vamos deixar aqui o índice em 5 minutos. Show! Também segurando aqui em cima da média. Beleza? E vamos voltar aqui para a planilha. Aí digamos que o ativo que você operou, você abriu uma operação dólar. Qual foi a ordem? Ah, foi uma ordem de compra. Né? Tem print ou gravação? Eu costumo gravar minhas operações, então eu coloco sim, né? Mas caso você tenha um print, você consegue colocar o link aqui e depois eu vou mostrar onde que vai ficar as informações que serão preenchidas aqui. Contratos, como seria uma banca de R$1.000, abrir uma operação com um contrato, né? Aí o preço de entrada, vou colocar aqui qualquer valor que eu entrei. Então eu entrei, o dólar estava 5,34, né? 5,34, né? A gente no dólar, como ele tem uma casa a mais,
Então, 500, né, que dá 5 dólares e 34 cents, né? Então, 534, 300 e vou colocar arredondado aqui, 534, melhor, né? Foi a operação de compra. Então, ele mostra aqui, ó, preço de compra, né, entrada da operação. Enquanto eu saí em 5,50, só para facilitar. Claro que quando você for realizar as operações, você consegue verificar aqui no canto do seu gráfico, né? Quais as casas, né? Ó, o índice, muito provável está dando talvez uma oportunidade de entrada, mas eu não vou entrar em operação. O volume está um pouco baixo ainda, né? Dólar depois eu vejo. Vamos lá. Aí, o motivo, né? Eu vou colocar aqui para vocês. Foi uma tendência de alta. O motivo principal, fez um padrãozinho de continuação, bandeira. Confirmação, mas ó, eu tenho várias opções aqui, né? Ó, retorno à média de 200, rompimento de canal, figura, ajuste, pivô, Fibonacci, suporte, resistência, ou COCOI. Confirmação, confirmação de candle, né? Teve o candle gatilho que eu peguei a minha entrada. E foi um rompimentozinho da bandeira com o objetivo é uma variação de percentual, beleza? Tá dentro do meu trade plan, como eu opero continuação de tendência, então estaria dentro, né? Mas caso, digamos que eu vi uma super oportunidade, porque, assim, você tem que ter as suas estratégias, o seu método de operação. Isso não significa que, às vezes, você não vá pegar alguma outra exceção de operação que você vê na cara que vai dar êxito. Porém, é muito importante você anotar aqui. Então, caso não estivesse no meu trade plan, eu ia colocar aqui fora do meu trade plan. Se deu take, eu colocaria aqui take profit, né? Por quê? Porque no final do período de uma semana, eu vou analisar e eu vou ver aquelas operações que não estavam dentro do meu trade plan e se faz sentido eu voltar a colocar no meu trade plan. E caso sejam as operações que estão dando certo, né, que eu coloco dentro do meu trade plan, eu vou continuando com essas estratégias, certo? Então, eu costumo mensalmente fechar as estratégias que eu vou utilizar no mês, né? Quais objetivos? Esse mês eu vou operar só a favor da tendência. Esse mês eu vou operar suporte e resistência, canal expansivo, essas coisas assim. Então, é muito importante você fazer um acompanhamento. Profissão de trade funciona como se fosse uma empresa, você é seu próprio patrão. Então é muito importante você deixar tudo registrado e contabilizado, certo? Então pós-operatório você vai colocar, né? Preço em uma forte tendência de alta, fez uma pequena correção, lateralização, desenhando a figura gráfica de bandeira, peguei a operação e saí na variação de percentual lucrando 10 pontos, meu stop era de 5 pontos, né? Então, aqui vem até uma perguntinha abaixo, ó. Questione cada operação. O que motivou aquela operação, né? Como a operação foi gerenciada? Ela obteve sucesso? Por quê? Você perdeu? Por quê? Escreva seus apontamentos sobre a última operação antes de entrar na próxima. Então, isso aqui, pessoal, é muito importante você ter um controle eficiente do que você está fazendo. Salve a operação, vocês podem ver que limpou tudo aqui, né? E ele traz para cá, ó, diário de operações. Eu deixei alguns exemplos aqui, certo? Até de um período anterior que eu estava operando, né? Com capital também baixo. E aí eu preenchi aqui, ó, observação pós-operatória. Então ele ficaria dessa forma aqui, ó. Preço abriu com gap de alta, confirmado o pivô macro, após pequena lateralização, fez uma figura gráfica de bandeira sem pressão vendedora, e fiz minha entrada ao superar a máxima do candle gatilho. O preço já estava muito esticado e havia sido rejeitado anteriormente. O candle confirmação não havia tocado a média. A operação poderia ter sido evitada, ou seja, aqui foi onde tomei estoque de R$ 65, 6,5 pontos, né? Então, uma dica para vocês. Tudo que a gente focaliza se expande. Então, se você opera e você tem o registro minuciosamente das coisas que você faz no mercado, você pode ter certeza que é só questão de tempo para você obter êxito no mercado financeiro.
mas você precisa semanalmente, às vezes até que diariamente, fazer o acompanhamento das suas operações. Então, no final do dia, não sei que horas que, se você opera de manhã, se você opera à tarde, os dois horários, mas é importante que no final do dia ou no final de cada semana você faça o acompanhamento disso aqui, para saber o quanto você lucrou, o quanto você perdeu, quais foram os motivos que te levaram a tomar determinadas decisões. E é importante anotar porque a gente acaba esquecendo também. Show? Então vamos agora para aqui, ó, autoanálise. O que significa isso? Como eu falei para vocês, um dos maiores desafios do trade é a disciplina. Então a gente tem que criar mecanismos e criar um ambiente que nos torne disciplinado. E aí eu costumo acordar no mesmo horário diariamente, então eu faço aqui os meus apontamentos do horário que eu acordei. Isso aqui já é da rotina que eu fiz hoje, então já fiz meditação, afirmações e declarações. Isso aqui é muito importante, depois eu vou explicar melhor os benefícios para vocês. Organizar o ambiente. Pessoal, isso é comprovado, certo? Isso é comprovado. Um ambiente limpo e organizado, ele traz bem-estar e harmonia e melhora a sua performance em até 40%. Então, é importante ter um ambiente organizado, certo? Isso aqui você também, no caso, eu posso alterar para qualquer coisa, né? Sei lá, escover os dentes, né? Eu adaptei, obviamente, para a minha rotina. Então, organizei o ambiente. Leitura do dia. Leitura do dia. Já fiz a minha leitura, inclusive eu estou lendo um livro muito bom de Napoleão Hill, que é O Manuscrito, certo? Então, por que da leitura? A leitura, pensa comigo, a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, você já deve ter escutado isso. Então, eu normalmente busco a companhia de livros. Sempre tem alguém contando a história de uma vivência, história, ou dando alguns insights de coisas importantes. Então, isso te faz criar um mindset de sucesso. Então, eu tenho diversos livros que eu leio diariamente. Eu tenho Mais Perto do Diabo, de Napoleão Hill, O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, Os Segredos da Mente Milionária, Assuma o Comando da Sua Vida, Como Fazer Amigos Influenciar a Pessoa, Mindset, o livro do Flávio Augusto, que é o Ponto de Inflexão, bom, O Milagre do Amanhã, Pai Rico, Pai Pobre, Trade the Zone também, né, que é a atitude mental positiva do trade de sucesso. Então eu tenho diversos livros que te faz tornar uma pessoa com um mindset de sucesso, certo? Para atrair a prosperidade financeira, a prosperidade em todos os âmbitos da sua vida, seja ela profissional, financeiro, relacionamento, saúde e espiritual. Beleza? Então é muito importante a leitura, criar o hábito de leitura. Tem também praticou exercício, já fiz meu treino de hoje. Estudou o mercado antes, já estudei o mercado. Emocional, descrever emocional está positivo, está legal para o dia de hoje. Está passando só um pouquinho do horário, já são 9h45. Viu o trade plan, fez visualização, fiz. Eu tenho o setup, que são as minhas regras, né? Então as minhas regras eu não vou mostrar aqui para vocês porque é particular meu, né? Então em breve eu posso estar mostrando alguns tipos de operações que eu faço. Mas eu tenho as minhas regras, onde eu tenho mapeamento, né? Todo mapeamento gráfico que eu faço antes de estar entrando nas operações. Eu tenho algumas regras que eu até chamo de regras de ouro, né? Um exemplo, não operar contra a tendência, a não ser que tenha muitas confluências e o preço esteja superando as duas médias de 9,21, que são onde a maioria que eu utilizo. Os alvos, gerenciamento, extrair a verdade do mercado, que é muito importante também, né? Que é qual o risco de entrar em uma operação neste momento, existe suficiente potencial para movimento de mercado que faça valer o risco corrido, o que o mercado está lhe dizendo agora, quanto que há de força no mercado. Então, isso é o meu pré-trade, assim como outras ferramentas também que eu utilizo, né? Então, tem a preparação do ambiente,
meditação que eu faço com visualização de operação, revisão do trade plan, revisão do dia anterior, calendário econômico, né, para ver se não tem alguma notícia muito impactante. Eu não opero notícias, mas caso tenha alguma, tipo payroll, então eu evito um pouco ficar dentro do mercado. Caso eu fique dentro do mercado, a não ser que ele esteja mostrando uma operação muito convicta, eu continuo naquela operação. Se eu tentar ao estado emocional também pré-trade. Então, isso aqui são o meu setup, certo? Média móvel de 200 períodos, eu estou lendo aqui, né? Ver onde está localizada, em tais time frame, semanal, verificar. Então, são as minhas regras. E por que isso é importante? Diariamente, você tem que visualizar aquilo que faz sentido para você. É um trabalho mental e que fortalece a sua mente a criar a melhorar o seu campo focal, certo? Então você passa a visualizar e pegar apenas aquelas operações que te dão êxito, entendeu? Então essa é a importância de fazer a visualização pré-trade. Você trabalha a sua mente a captar aquelas operações que fazem sentido para você, certo? Então normalmente a gente cria a nossa própria realidade. Então, às vezes, se você não tem um método e você não visualiza diariamente esse método antes de fazer as operações, você vai acabar pegando todo tipo de operação. E é aí onde o trade iniciante ele se perde. Entendeu? Então, essa é a importância de fazer uma visualização pré-trade. Show? E aqui, por último, expressou gratidão? Escreveu no diário? Sim. Pessoal, isso aqui é muito importante. Você precisa fazer uma autoanálise de si mesmo. É extremamente importante. Então, expressar gratidão. Por quê? Normalmente, a gente tem como natureza nossa algumas convicções de visão, onde a gente acredita que para a gente ter sorte na profissão a gente tem azar no amor, essas coisas. Tem convicção de comparação, onde a todo momento a gente está comparando com outras pessoas. Então é muito importante você listar algumas coisas que você se sinta grato e você expressar essa gratidão, certo? Por que é importante expressar gratidão? Um exemplo, né? Você tem aquele carro, aquela moto velhinha, que supra as suas necessidades, que te leva para todo canto, tá funcionando ainda, só que você fica colocando só o seu sonho, a sua felicidade é algo que você não tem, aquela moto dos seus sonhos, aquele carro dos seus sonhos, né? Então, primeiro de tudo, aí você vive uma vida de descontentamento, certo? E segundo, se porventura você conquistar aquele seu sonho, né, aquele carro que você tanto desejava, você pode ter certeza que você vai passar uma semana se sentindo grato por aquilo e depois acabou, vai esfriar. Então é muito importante a gente viver em plenitude, em paz, em contentamento, alegria. Então é extremamente importante você expressar gratidão. Faça o seguinte, faça um trabalho com você mesmo, liste 30 coisas no quais você se sente grato. E fale todo dia, expresse todo dia, você vai perceber que em uma semana a melhoria que vai ter na sua vida. Então, agradeça pelo seu café da manhã, pelo seu almoço, pelo seu jantar, agradeça pelo ar que você respira, pelos animais, pelos detalhes dessa natureza que, se você parar para perceber, nós temos mares, natureza, céu, então ver a riqueza, né, da natureza em si. Então é muito importante expressar gratidão. A gente só sente falta daquilo que a gente não tem. Então, um exemplo, pegue sua geladeira, né? Olhe para sua geladeira. Imagine na sua mente mesmo, tira aquela geladeira dali e veja o quanto você vai sentir falta daquela geladeira. Entendeu? Então seja grato pelo aquilo que você já tem, que o universo dará um jeito de lhe entregar mais. Beleza? E escrever no diário é justamente anotar como é que está sendo o seu dia, o que está acontecendo no seu dia. Então seja dono de si mesmo e dos seus pensamentos. A única coisa que a gente consegue ter controle é sobre nossos pensamentos, certo? Então é sempre bom trabalhar uma mentalidade positiva, ainda mais no mercado financeiro. Show? Então é isso que eu tenho a dizer para vocês. Eu escrevo aqui no diário, né, normalmente, mas pode estar digitando aqui também. Beleza?
E aí vamos voltar aqui para o gráfico, que como já andou um pouquinho mais, deve ter surgido alguma operação, mas não. Pessoal, vou entrar aqui no meu setup, vou realizar as operações do meu dia e conforme eu terminar o meu dia de operações, vou gravar e mostrar para vocês o quanto eu finalizei. O objetivo desse projeto é mostrar o quanto que eu vou lucrar no período de um mês. Pode ser, né, a gente não quer contar com isso, que ocorram alguns empecilhos, ou seja, é um mês um pouco complexo esse mês de dezembro, né, onde muitos operadores do mercado que tem muita relevância, né, que movimentam mesmo o preço, muito provável que estejam de férias, então é normal cair a volatilidade no mercado. Esse projeto eu deveria ter feito até no mês anterior e mostrar para vocês, né? Eu estava muito contando com isso, querendo mostrar, né, a possibilidade de lucrar com o mercado financeiro operando com a banca de R$1.000, mas o importante é que a gente continue. Vou mostrar depois as operações que eu peguei e trazer aqui, justamente trazendo a maior transparência possível para vocês. Beleza? Então, logo mais eu retorno e mostro o resultado do meu dia. Show? Valeu? Tamo junto e é nóis!